Marcelinho, liga a câmera. Liga aí, gatinho. Aí, Marcelo. Pessoal, vou deixar um convite para vocês. Eu estou escrevendo alguns textos do meu blog. Se vocês tiverem um tempinho, dá uma passadinha lá para vocês lerem algumas coisas que eu escrevo, tá? Depois eu ponho o endereço do blog lá no grupo para vocês darem uma olhada. Estão desanimados? É um pouco de sono, professor. Um pouco de sono? Se fosse um pouco só, tava bom. Mas vocês não dormiram quase nada na quarentena, né? Vontade de morrer, né? Hã? Vontade de morrer, João? Que isso? Cara tão novo assim, com essa ideia. Cara bonito. Pois é, um galã um galã de Saudável. saudável, né? Vamos lá. Vamos que eu pretendo terminar isso hoje. Bom, consequências. A inflação, mais a queda nas exportações, vão fazer com que o Brasil tenha que solicitar empréstimos em 1958 na ordem de 300 milhões de dólares do FMI, do Fundo Monetário Internacional, que foram concedidos em 59. Só que o FMI, gente, empresta dinheiro, mas faz ameaças à economia, à autonomia econômica do país. Ele dita as regras, ele empresta dinheiro, mas ele diz para o governo aonde esse governo vai usar o dinheiro, de que forma vai usar o dinheiro, e controla as bases econômicas do país, né? Então, o país acaba ficando engessado pelo Fundo Monetário Internacional. O nosso vizinho aqui, a Argentina, não consegue se desvencilhar do FMI e está até agora vivendo essa situação. Graças a Deus, o Brasil não deve mais dinheiro para o FMI. Né? Atualmente, o Brasil não deve mais. Mas nós já sofremos muito com essa pressão do Fundo Monetário Internacional. Em 1959, a pressão dos comunistas, mais os militares do PTB, acusaram Juscelino Kubitschek de vender o Brasil aos banqueiros internacionais. Aí o presidente rompe com o FMI. O Juscelino Kubitschek manifesta interesse em reatar relações diplomáticas e comerciais com a União Soviética e com a China, recebendo forte apoio dos sindicatos e movimentos de esquerda. Aí ele dá um tiro no pé, né? Porque rompe com o FMI, que tem base nos Estados Unidos, e faz aliança com a União Soviética e com a China, pronto. Juntou a fome com a vontade de comer daqueles que eram opositores ao governo do Juscelino Kubitschek. Em 1961, final do mandato do Juscelino, o governo está em grave crise econômica e estão se acirrando as tensões sociais. Ganha força a campanha às eleições presidenciais do Jânio da Silva Quadros, tinha sido recém-eleito governador de São Paulo pelo Partido Trabalhista Nacional, um partido nanico, né? Um partidozinho recém-criado, de pouquíssima expressão nacional. Nós vamos estudar Jânio Quadros depois, numa outra leva de presidentes, e também vai ser um fiasco, tá? Jânio Quadros vai ficar pouquíssimo tempo na presidência da República, um homem extremamente controvertido, completamente maluco,
fora da casinha. E nós vamos estudar ele depois e vocês vão ver como ele era completamente fora dos padrões para governar um país, tá? Tem um presidente aí que tem características meio parecidas com o do Jânio Quadros, tá? Vamos lá. Tá? Vai travar agora. Aqui, ó. Interpretando documentos. Ó, esse exercício é muito simples, tá? Muito simples demais, está na cara. Analise a charge e, levando em conta a situação política do país durante o governo JK, faça o que se pede e depois publique lá no Classroom. Que personagens estão representados na charge? Quem estão representados? O povo e o JK. Que mensagem está representada na charge? Projeto dos automóveis, né? Primeiro os automóveis, depois o povo. E estabeleça uma relação entre a charge e o movimento político e econômico característicos do fim do governo JK. Então, interpretação da charge, publicação no Classroom. Aqui o quadro mental para vocês entenderem todo o processo. Fim do governo JK, cronologia. Populismo, gente. O que é um populismo? É uma política que estabelece uma relação direta e quase pessoal entre as massas e seu líder, fazendo os setores menos favorecidos da sociedade acreditarem ser esse líder o único capaz de resolver os problemas da população. Então, no populismo, é assim: o povo transfere para o governo a responsabilidade de resolver todos os seus problemas, né? O governante é o seu super-herói que vai resolver todas as suas necessidades, todas as suas mazelas. E o povo fica lá, de bracinho cruzado, esperando as coisas acontecerem. Por isso que eu costumo falar, não só eu, professor, mas os grandes estudiosos brasileiros, né? O Brasil é um país extremamente assistencialista, né? A população está acostumada a receber tudo nas mãos. E não basta que o governo forneça. O governo tem que quase que levar na casa, né? Aqui em Itapetininga, o que a gente viu, por exemplo? A prefeitura vai doar máscara para a população. Daí a população dá entrevista na televisão e diz assim: ah, mas a prefeitura tem que vir entregar aqui no meu bairro, na minha rua, porque eu não posso ir lá no postinho pegar, porque eu tenho criança pequena. Eu não posso sair de casa para ir buscar a máscara. Então, nem dando as coisas, as pessoas não vão buscar. E depois, quando elas vão buscar, elas jogam na rua, como a gente viu em reportagem, as pessoas na fila do banco para receber o auxílio emergencial do governo e um monte de máscaras jogadas na calçada. Por que jogada? Porque não comprou, não pagou por isso, então joga fora. Por quê? Porque é de graça, assistencialismo, né? O que a gente viu, por exemplo, durante a transição do sistema digital, do sistema analógico para o sistema digital de televisão no Brasil? O governo brasileiro, para democratizar o acesso ao sistema digital, doou aparelho de televisão e antena e conversor analógico para as famílias carentes, para que elas tivessem acesso ao sistema digital. Isso é assistencialismo. E esse dinheiro para comprar aparelho de televisão, antena e conversor não está fazendo falta agora para atender a saúde do país? Assistencialismo, né? É um país assistencialista. Tudo tem que ser dado e, se possível, entregar na casa, né? O que está acontecendo agora no município vizinho aqui próximo, né, de Itapetininga, cidade de Itapeva? O Ministério Público teve que decretar a multa e, se preciso for, até a prisão das pessoas que estão contaminadas com o Covid-19
que não para na casa, né? Itapeva é a cidade que tem o menor número de pessoas cumprindo o isolamento social, não? É o menor índice de isolamento social das 4 cidades acima de 70 mil habitantes, que tem sempre o menor índice todos os dias divulgado nos noticiários de televisão. Eu tive um problema de saúde e fiquei sob suspeita de estar contaminado com o Covid-19. Fui monitorado pela prefeitura, fiz o teste do Covid, graças a Deus eu não estava contaminado, mas eu tive que assinar um termo de responsabilidade que eu ia ficar na minha casa isolado e fui monitorado pela prefeitura, sob pena que se eu saísse na rua, eu poderia ser responsabilizado juridicamente se eu ficasse provado que eu tivesse contaminado alguém por conta disso. Então, é uma questão de responsabilidade social, né? E no Brasil a gente vê muito essa questão do assistencialismo. Tudo tem que ser feito pelo governo, né? Tudo tem que ser dado, tudo é de graça, tudo é culpa do governo, nunca tá bom, sempre está faltando alguma coisa. O que vocês acham disso? Alô? Eu acho que assim, sobre a parte que você falou que tudo o povo brasileiro que é dado, eu acho que não é bem assim. Tem uma grande parte que quer esperar tudo na mão, mas mesmo assim a gente tem que ter o direito de ter as coisas assim. Porque a gente também é um país bem pobre, então. Então, mas é um país bem pobre. Mas o que o povo pode fazer para mudar essa realidade? Aí eu já não sei. Ah, então. Acho, Ah, acho que o povo ali não tem atitude, sabe? Ele sempre tá reclamando que o governo tá ruim, que as coisas estão ruins, mas eles não fazem nada para mudar isso, não vão manifestar, não fazem greves. então, e Igual quando existe a manifestação, é aquilo que eu estava falando antes, é uma coisa assim feita sem fundamento, né? Vai manifestar contra o fascismo, contra o nazismo, mas não sabe nem o que é, não tem embasamento teórico, não sabe nem o que está falando, né? Então falta muita coisa para a gente chegar num consenso, né? Por isso que o populismo acaba, o governo popular, ele toma para si a frente das atitudes. E aí ele usa a população como massa de manobra, né? Ele manobra a população do seu jeito. Então a gente teve aí grandes representantes dessa massa de manobra: Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. E a gente pode incluir nessa lista governos atuais, né? Como o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo. Tá? Mas a gente vai falar disso depois de uma forma mais atualizada. Vamos lá, para a gente. Cultura e sociedade. Nas décadas de 1940 e 50, houve um considerado crescimento urbano, e aí a gente vai ter uma aglomeração urbana e a expansão dos meios de comunicação de massa. Começa com o rádio, que vai ser o grande veículo de comunicação de massa. Depois, em 1950, se não me falha a memória, no dia 7 de outubro, se não me falha a memória, ou 10 de outubro de 1950, a inauguração da TV Tupi em São Paulo, a primeira emissora de televisão, que depois vai se tornar uma rede, e também a primeira a falir, vai falir em 1980, a difusão das propagandas populistas. Aqui a gente vai encontrar um texto, né, uma conexão, que vocês vão ler para fazer o exercício, da Revista do Rádio. Tá? Então a gente vai encontrar a Emilinha Borba e a Ângela Maria, que vão se destacar
as chamadas rainhas do rádio. Eu coloquei uns links aqui, pessoal. Eu espero que funcione. Se não funcionar, depois eu coloco o link para vocês lá no portal do Google, para vocês, se vocês tiverem interesse, para vocês ouvirem, tá? Eu acho que a única oportunidade que vocês terão de ter contato vai ser assim na aula, porque é coisa que não é da época de vocês, mas que é interessante que vocês tenham acesso a isso, porque faz parte da história e isso está se perdendo, tá? Vamos ver se a gente consegue ouvir. Se não der certo, se vocês não ouvirem o áudio, vocês me falam, tá? Pode ser que não funcione. Vocês estão ouvindo o áudio? Não. Não. Estão ouvindo? Tá bem baixo. Tá baixo? Tá. Tô ouvindo nada. E agora? Nada. Continua baixo, mas dá para escutar. Eu não tô ouvindo. Não? Tá, eu vou tirar. Essas três aqui é a Emilinha Borba, Marlene e a Ângela Maria. A Marlene eu não sei, mas a Emilinha Borba e a Ângela Maria já cantaram para subir, né? Já não estão mais aqui na Terra, já morreram. Elas são da época da chamada Rainhas do Rádio, que faziam muito sucesso. O rádio tinha um auditório, as pessoas iam lá para assistir as gravações dos festivais do rádio. Um outro personagem importante que surge nessa época dos filmes da Atlântida e da Companhia Cinematográfica Vera Cruz é o Mazzaropi. O Mazzaropi vocês conhecem, né? Já ouviram falar do Mazzaropi? Sim. O Mazzaropi tem vários filmes interessantes. O Mazzaropi, gente, é a caricatura do caipira brasileiro, tá? Aqui na nossa apostila está a citação do filme Jeca o Macumbeiro, de 1975. Mas eu peguei um trechinho do Jeca Tatu, de 1959. Mas na internet vocês vão encontrar filmes mais antigos ainda, de 1952. Tá? E tem filmes mais recentes, já colorido, tem filmes remasterizado, colorido em laboratório. Vamos ver se a gente consegue assistir um pedacinho do filme do Mazzaropi. Tá ouvindo o áudio? Não. Não? Tá bem baixinho, professor. Depois eu coloco o link para vocês, tá? Aqui, pessoal, é para mostrar para vocês a caricatura, né, que o cinema trouxe do caipira brasileiro, do Jeca Tatu, né? Todo o retrato do típico caipira brasileiro representado pelo Mazzaropi, Amâncio Mazzaropi, que é o nome do artista, que vai retratar o caipira brasileiro. E eu acho muito interessante, gente, eu gostaria de fazer um dia uma aula com vocês, só analisando filmes, um dia fazer uma aula só analisando música, porque é muito interessante essa linha de análise, para
para a gente analisar o contexto. Eu fiz uma das minhas especializações é justamente no uso da arte no contexto histórico, na imagem no contexto histórico. Hoje se fala muito no politicamente correto. Se a gente pegar um dos filmes do Mazzaropi, você vai ver muita coisa assim que hoje é crime. Hoje tudo é crime, né? O Mazzaropi é preconceituoso, ele fala do negro, ele fala do pobre, ele agride mulher, enfim. Mas era tudo uma coisa assim muito singela, muito simples, muito do cotidiano. Ele retratava o cotidiano da vida das pessoas, né? Você não via maldade. Os filmes dele não são filmes de maldade, tá? E que hoje as pessoas tudo é preconceito, tudo é maldade. Então hoje o politicamente correto também é visto de uma forma muito exagerada por algum lado, né? Então se a gente pegar um filme do Mazzaropi hoje e analisar, ele não podia ser visto porque está fora do contexto. Vamos lá. Um Brasil para brasileiros ver. A política da boa vizinhança, a gente estudou isso no outro capítulo, né? Criada em 1933 pelos Estados Unidos, estreitar as relações com países latino-americanos, interesse em fomentar a indústria naquele país, nesses países, crescimento das indústrias e do comércio, crescimento da população urbana, aumento do consumo de produtos industrializados, era a justificativa do interesse dos Estados Unidos. Daí nós tivemos aquela difusão do American Way of Life, né? O ideal estadunidense de modo de vida, né? Que vocês fizeram perfeitamente o exercício. Eu fiz várias anotações aqui. Nossa, amei a forma como vocês descreveram aqueles exercícios. Foi muito bem feito. A inserção de novos hábitos e necessidades mesclados com características culturais, né? Que passaram a fazer parte dos traços culturais estadunidenses na vida dos brasileiros. Os meios de comunicação de massa, o rádio, o jornal, a revista, o cinema, a televisão, em 1950, que chega no Brasil. Aquilo que a gente chama de enlatados, né? Os seriados enlatados que vêm para o Brasil. E o Brasil, o cinema dos Estados Unidos começa a fazer uma campanha voltada para a valorização dos países latino-americanos. Então, os Estados Unidos vão criar filmes para exaltar as belezas naturais, os ritmos e cores, as pessoas, né? A população, o povo alegre, as lindas mulheres brasileiras, e dizendo que o Brasil, por exemplo, é uma terra promissora e rica para investimentos. Então, a gente vai encontrar aqui, por exemplo, a Carmen Miranda, né? Vai se tornar um ícone, e a criação até de um personagem pela Walt Disney do Zé Carioca, né? Só que é um personagem estereotipado do malandro brasileiro, tá? Por trás dessa criação desse personagem existe a intenção de mostrar o Brasil com a sua malandragem. Eu coloquei também aqui um trechinho, tá? Que mostra, não vai sair o som, então tá ruim. Eu vou mostrar só as imagens para vocês aqui, ó. Então, no comecinho, esse filme é mais longo, tem 6 minutos. No comecinho aqui tem as belezas naturais, né? As belezas da terra. Depois, ó, a gente vai encontrar Eu não tô aí. Nós vamos encontrar aqui a Carmen Miranda. Um ícone brasileiro em Hollywood, né? Ela fez muita fama nos Estados Unidos. E depois, mais para o final desse vídeo, nós vamos encontrar aqui o Zé Carioca, esse personagem da Disney, que representa o malandro brasileiro, o samba e essa malandragem do Brasil, né? Então, assim, tem a intenção de divulgar o Brasil, mas também não deixa de estereotipar a nação brasileira.
Aqui mais um mapa mental para vocês poderem estudar depois. O mundo do trabalho, a importância do jornalismo. Se entre vocês alguém aí pensa em fazer jornalismo, a importância da história está no jornalismo, tá? O jornalismo depende muito do conteúdo de história para se fazer como profissão, né? O jornalismo investigativo, que hoje está em voga, né? Ele serve como base da profissão do jornalismo. Finalmente, a hora de estudo, página 63 a 64, e o caderno de atividades, página 28 a 34. E lembrando que vocês deverão fazer os exercícios, postar todos lá no Google Classroom. Eu vou disponibilizar essa aula para vocês lá no YouTube. E qualquer dúvida que vocês estiverem, vocês entram em contato comigo pelo WhatsApp para que eu possa dar uma assessoria para vocês. Tá certo? Tudo bem? Beleza. Beleza? Alguma dúvida? Algum comentário? Não. Tudo certo? Qual é a avaliação da aula? 10. Show. 10. É a verdade. Foi bom mesmo? Foi. Sim. Sim. Que bom. Eu fico contente. Eu preparo a aula assim com muito carinho, com muita vontade, com muita dedicação. Eu passo horas pesquisando, produzindo para que seja alguma coisa interessante. Assim. Para mim é um prazer. Agora, eu não sei até que ponto para vocês isso se torna um prazer. Eu espero que, se não for um prazer, que seja pelo menos uma aquisição de conhecimento que sirva para vocês em algum momento da vida, né? Que seja para passar no vestibular ou que seja para o conhecimento para vocês ocuparem, usarem num momento da vida de vocês, que isso tenha, vocês busquem na memória esse conhecimento e ele possa ser útil para a vida de vocês, tá certo? O conhecimento não ocupa espaço e está lá sempre reservado no cantinho da memória para vocês puxarem na hora que for preciso, tá bom? A gente encerra a aula de hoje. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana, tá? Cuidem-se bem e nos veremos na próxima semana com a nova apostila. Lembre-se, pessoal, hein? Até sexta-feira da próxima semana eu quero os exercícios postados, tá? Não deixem de fazer os exercícios, tá bom? Grande abraço. Fechou. Até mais. Professor. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Abraços.